Queridos, nós escolhemos para exortação a epístola do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11. O apóstolo Paulo, ele vem aqui falar para nós da graça que de Deus foi manifestada ao mundo. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Amém. Irmãos, nós vivemos momentos difíceis hoje. Tudo aquilo que a palavra de Deus tem nos revelado, ensinado há um longo tempo nessa história do povo de Deus, os homens parecem que se esqueceram. No Evangelho segundo João, o apóstolo chega a dizer que Jesus estava no mundo e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o recebeu. E nesta palavra de hoje, no versículo 11, diz o apóstolo Paulo que a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Prestemos bem atenção nisto, irmãos. Todos os homens receberam a palavra de Deus. Como disse João, o Filho de Deus veio ao mundo, ele que fez este mundo, mas o mundo não o recebeu. O mundo no futuro não pode dizer que não conheceu a verdade. Eles conheceram a verdade, mas não quiseram receber esta verdade. Esta verdade que nos ensina a viver, não segundo aquilo que nós achamos que é certo, não segundo o ponto de vista dos homens, mas segundo o ponto de vista de Deus. E segundo o ponto de vista de Deus, nós temos que viver um para com os outros em piedade, como diz a palavra. Deixando os desejos do mundo para trás, irmãos. Também disse o apóstolo Paulo, nós estávamos mortos. E em Cristo nós fomos ressuscitados. Ele nos vivificou, irmãos. Mas o mundo fez o quê? Virou as costas para o Senhor. Ao invés deles viverem segundo a palavra de Deus, eles vivem segundo a impiedade, segundo a concupiscência, que são os desejos do mundo, irmãos. Por isso que o mundo está indo para o buraco. Mas nós que somos o povo escolhido, o povo de Deus, o que nós temos que fazer, irmãos? Temos que pegar espadas? Temos que nos preparar? De forma alguma. Diz o apóstolo no versículo 13, nós temos que aguardar, e aguardar em esperança, esperando que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele possa vir novamente, com a santa glória do nosso Deus, este que nos salvou com seu sangue, irmãos, que deu a si mesmo por cada um de nós. A este nós temos que dar graças, esperar com o coração tranquilo, sabendo que o nosso Senhor vai fazer justiça ao seu povo que somos nós. É verdade, é difícil viver nesta humanidade corrompida. Mas, irmãos, vamos ficar atentos, vamos alimentar a nossa alma
É a única coisa que vai nos sustentar, queridos. É a palavra de Deus. Não vamos perder a oportunidade de nós estarmos na igreja, escutando essa abençoada palavra, este alimento que vai nos sustentar diante das tribulações que aí fora está. As tribulações, as dificuldades serão muitas, mas em Cristo nós seremos mais do que vencedores. Tenhamos a certeza. E finaliza dizendo para nós: fala disto, e exorta e repreende com toda a autoridade. Fale da palavra de Deus. Exorte ao teu irmão quando ele estiver caído, quando ele estiver desanimado, quando ele estiver desamparado. Fale da palavra, meu irmão. Tenha certeza que pelo poder de Deus você vai sustentar este irmão. Porque o Jesus, ele é fiel, irmãos. Em breve tempo ele voltará e dará ao seu povo a verdadeira vida, a paz que o mundo não conheceu, mas nós já podemos perceber pela fé. Que ele nos abençoe, que encha os nossos corações de paz, de amor e de misericórdia. Amém. Nós gostaríamos que nos acompanhasse a igreja ao livro de Lucas, capítulo 20, versículo 20. E observando, mandaram espias que se fingissem justos para o apanharem na alguma palavra e o entregarem à jurisdição e poder do presidente. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. É-nos lícito dar tributo a César ou não? E entendendo ele a sua astúcia, disse-lhes: Por que me tentais? Mostrai-me uma moeda. De quem tem a imagem e a inscrição? E respondendo eles, disseram: De César. E Jesus disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e maravilhados da sua resposta, calaram-se. Essa passagem é bastante interessante porque ela mostra a natureza do Filho de Deus. Nós vemos hoje muitas comunidades que se preocupam em demasia com as coisas desse mundo. Parece até que a igreja foi fundada aqui na terra para ajudar o homem a ser bem-sucedido nas coisas dessa vida. E Jesus, nessa questão do tributo, porque eles estavam armando aqui uma cilada para criar um embaraço para o Senhor, esperando que ele dissesse para não pagar os tributos, o que o colocaria numa condição difícil perante as autoridades. E se ele dissesse para pagar, os judeus ficariam irritados com ele, porque eles não gostavam de pagar impostos para Roma. A maldade dos seus inimigos aqui estava preparando uma armadilha para Jesus. E Jesus, com muita sabedoria, ele sai dessa armadilha, desse embaraço, desse laço que estava sendo preparado. Ele disse: me dá aqui a moeda. De quem é o rosto que está cunhado aqui na moeda?
De quem é esse rosto? Eles disseram: de César. E naquele momento, Jesus estabeleceu o seu ministério, esclarecendo para aquelas pessoas e para nós que somos a sua igreja, o que é que ele tinha vindo fazer aqui? Ele veio aqui para nos livrar desse mundo e para tratar das coisas do seu reino. E deixou claro que nós não temos nada a ver com esse mundo, irmãos. Como disse o nosso presbítero na sua exortação, nós somos o povo de Deus. E nós não podemos viver como os homens comuns. Nós não podemos ir à casa de Deus para pedir a Deus as quinquilharias dessa vida, irmãos. Nós não precisamos pedir que o Senhor nos ajude com sustento em casa. Porque a palavra do próprio Senhor nos diz que estas coisas serão acrescentadas naturalmente na nossa vida. Nós não precisamos nos preocupar com o dia de amanhã, pois cada dia tem o seu mal, a sua tribulação. Se nós não conseguimos entender que nós temos que deixar César de lado para seguir com Jesus, nós vamos continuar pensando que a igreja é um lugar aonde nós vamos pedir a Deus para que sejamos bem-sucedidos aqui nessa vida. Irmãos, quando nós somos bem-sucedidos nessa vida, nós estamos na contramão da via que nos leva a Cristo. Se nós não conseguirmos enxergar que existe alguma coisa além dos conceitos humanos, nós vamos viver como todos os outros religiosos viveram. Na época de Jesus, quando ele chegou trazendo boas novas, os seus inimigos foram os que estavam dentro do templo. Não eram pessoas que eram estranhas ao conhecimento bíblico. Não, ao contrário. Os seus inimigos tinham um profundo conhecimento das Escrituras Sagradas. Mas se eles tinham conhecimento, por que é que eles estavam contra o Senhor? Porque o Senhor dizia de uma mensagem, ele fazia uma revelação que eles não conseguiam entender. Ele falava de uma vida que estava além desse mundo. Ele falava de uma riqueza que o ladrão não rouba, que a traça não corrói. Ele falava de uma justiça aonde a injustiça do mundo era vitória para Deus. Ele pedia que o homem que andasse com ele desse a outra face quando alguém lhe batesse numa. O que ele ensinava, os religiosos não conseguiam compreender. Mas, irmãos, para nós entendermos por que eles são assim, nós precisamos nos colocar no lugar deles. E sabe por que os religiosos são assim? Porque eles não conhecem a verdade. Que verdade? Eles pensam que a vida é a suprema realização de Deus. Eles acham que isso aqui é a realização, por isso eles querem ser bem-sucedidos em tudo. Por isso eles batem nas portas do templo do Senhor para pedir prosperidade, irmãos. Eles querem ser felizes aqui nesse mundo. Que seja dada a eles a prosperidade que eles desejam. Que seja dada a eles as riquezas que eles querem. Que seja dada a eles os gozos que eles querem. Que eles possam sorrir bastante. Que eles possam ter muitas alegrias aqui no mundo conforme eles querem. Seja dada a eles segundo a concupiscência do seu coração. Mas isso não tem nada a ver com nós que somos o povo de Deus. Nós não temos interesse nas riquezas do mundo, nas alegrias do mundo, no sucesso do mundo, nos poderes do mundo. Isso não deve ser do nosso interesse, irmãos.
Porque o Senhor disse que aquele que sorri aqui vai chorar do outro lado. E aqueles que passarem por tribulações e dificuldades, eles estarão alegres e sorrindo na eternidade. Isso precisa ficar claro, irmãos, entre nós, para nós não sermos enganados, porque tem muitas igrejas que pensam assim, eles acham que Deus vai nos ajudar a ser felizes aqui nessa terra. Isso não está em conformidade com a Escritura Sagrada, é simples. A mensagem de Jesus ela é diferente, porque ele não é desse mundo, ele é de cima, e nós não podemos ser de baixo. Nós somos o povo de Deus, nós somos os santos do Senhor, quer dizer, nós somos separados para o Senhor. O Senhor tem uma expectativa na nossa vida, o Senhor quer que nós exortemos as pessoas a andar nos caminhos da fé. O Senhor quer que nós falemos com a autoridade que Ele nos concede para as pessoas deixar o caminho de erro e de mentira que estão seguindo, irmãos. Mesmo que pareça que nós estamos interferindo na liberdade das pessoas, eles pensam que eles têm liberdade, mas eles são escravos do pecado. Escravos desse mundo, escravos da tecnologia, escravos das vaidades desse mundo, irmãos. Todos esses malefícios que a Escritura Sagrada dizem que trazem sofrimento para a alma, não importa se ela esteja aqui, se ela esteja do outro lado, se ela esteja vivendo em outro lugar, em outro tempo, não importa onde ela esteja. Se ela seguir envolvida nas concupiscências desse mundo, o seu futuro será de sofrimento e de choro e de ranger de dentes. Ainda que o sujeito viva alguns anos aqui se divertindo, como a gente vê frequentemente acontecer. A pessoa acha graça, acha bonito, acha isso legal, a vida, os gozos da vida, até que uma desgraça venha bater na porta da casa dele. E se isso não acontecer, tenha certeza, a hora que o corpo tombar, que ele acordar do outro lado, ele vai ter uma surpresa desagradável. Porque tem ressurreição também para a condenação. Tem para a vida eterna, mas tem para a condenação. Isso não é brincadeira não, gente, isso é muito sério, viu? A palavra de Deus, ela é revestida de gravidade. Nós que somos o povo de Deus, nós não podemos viver como vivem as pessoas do mundo. Eu quero que os irmãos acompanhem aqui uma outra passagem, por favor. Volte um pouquinho atrás, no mesmo evangelho. Capítulo 12, Lucas 12. Vamos ao versículo 13. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Alguém procurou o Senhor e queria que ele, na sua sabedoria, pudesse ajudar a repartir a herança que alguém tinha deixado para aquela família. O Senhor disse: eu não vim para fazer esse tipo de coisa. Quer dizer o quê? O Senhor não se importa com as riquezas do mundo, irmãos. Porque Ele tem outras riquezas para nos dar. Isso implica em que o Espírito Santo trabalhe com a igreja para que nós não sejamos engodados nas concupiscências do mundo, enrolados. O Espírito Santo, ele precisa operar na igreja com dificuldades, com provas, com tribulações, com enfermidades, com situações aflitivas, para que nós não sejamos iludidos. E nós precisamos permitir que o Senhor faça essa obra em nós, ainda que soframos. A mesma palavra do Senhor, ela diz que nós seremos aperfeiçoados, como o metal bruto que passa pelo forno quente. Seremos purificados
E o Espírito Santo, ele olha para a tua vida, para a minha vida, para a vida de todos nós, dos irmãos que estão recebendo a palavra em outras cidades, para poder operar os eventos que cercam a nossa vida, de maneira que nós não sejamos arrastados pelas mentiras desse mundo. Não se assuste, não. Deixe o Senhor fazer o que tem que fazer com a tua vida. É melhor o Senhor nos castigar, é melhor que Ele nos faça sofrer, que Ele não deixe a gente ganhar além da conta necessária para pagar as despesas, do que nós passarmos uma vida iludidos depois desta vida, que é o que interessa. O que interessa é o que vai acontecer depois. Nós irmos parar nas regiões onde o espírito chora, onde ele sofre, onde ele range os dentes. Que o Senhor cuide de nós, que somos seu rebanho. Existe um abismo ali, irmãos. Nós somos as ovelhas do Senhor. Nós precisamos de pastor para nos guiar. Esse pastor é Cristo, que é o único pastor. Ele precisa nos proteger, porque se ele deixar a gente sozinho, a gente acaba correndo o risco de cair naquele buraco. E para isso ele tem que ir lá com seu cajado e nos trazer. Às vezes nós sentimos o peso desse cajado sobre nossa vida, para que a nossa família, para que os nossos filhos, para que o nosso marido, a nossa esposa, não venha cair naquele abismo. Não podemos, em momento algum, pensar que o Senhor não está cuidando de nós, da nossa casa, dos nossos dias vindouros. Deixemos o Senhor cuidar, não vamos ouvir as ilusões de Satanás. Essa questão é tão grave, irmãos, é tão grave isso. Nós vivemos num mundo capitalista, onde todas as coisas foram feitas para o homem poder consumir os bens que são produzidos pela sociedade. A vida nos países capitalistas se resume em produzir, em comercializar e consumir. E há um grande perigo da nossa alma ser envolvida neste sonho, que é simbolizado aí pelo sonho americano, né, de prosperidade, de gozos. Tudo bem, não temos nada contra. Acontece que não serve para a saúde permanente das nações. Não serve. É um processo que traz progresso por certo tempo, mas traz uma loucura depois. E nós temos que ter cuidado para a gente não ser envolvido nesses sonhos, nessas ilusões. Nós precisamos bem dizer a Deus, por termos nascido num país que tem limitações financeiras. Nós não conseguimos ficar ricos, o nosso país, graças a Deus. Nós não temos muita oportunidade para ganhar fortunas, graças a Deus que é assim. Um país mais pobre, um país mais sofrido, um país mais livre das ilusões da matéria, das ilusões provocadas pelos sistemas do mundo, irmãos. Temos que ter cuidado. Ele está aqui, Ele quer nos chamar. Nós somos o povo de Deus, nós precisamos ter cautela. A palavra de Deus, ela nos orienta. É preferível nós ficarmos na pobreza e entrarmos no reino de Deus do que nós vivemos uma vida de riqueza e pararmos nas regiões de dor e de sofrimento logo depois que a gente morrer. Porque vamos morrer. Vocês não se esquecerão disso, amém? Tem gente que parece que esquece que vai morrer, né? Pode ser amanhã. Pode ser amanhã, daqui a pouco, o Senhor pode nos chamar. É isso que interessa para nós. O povo de Deus, ele sabe da verdade. É tão sério isso, irmãos, que o Senhor, aqui no versículo 15, acompanha comigo aí no capítulo 12, Lucas, no versículo 15, o Senhor disse assim:
acautelai-vos, quer dizer, tenha cuidado, acautelai-vos e guardai-vos da avareza. O que quer dizer avareza? Amor ao dinheiro, apego ao dinheiro. Entende, irmãos? Apego ao dinheiro, amor. Para poder o sujeito ter poder. Dinheiro significa poder. O Senhor diz: acautelai-vos, guardai-vos da avareza, porque a vida das pessoas não consiste na abundância dos bens que ela possui. Preste bem atenção nisso. A vida da pessoa não se constitui na abundância dos bens. Ele não está falando da vida nesse mundo, concorda comigo, irmãos? Porque a vida das pessoas, nesse mundo, ela é entendida pelos bens que você possui. Se você não tem nada, você não é ninguém. Tá certo? Amanhã, quando você perder seu trabalho, não tiver salário mais para pagar as contas, você não é mais ninguém. Os irmãos compreendem a gravidade das coisas que nós estamos falando aqui? Eu não estou maldizendo o sistema humano, não estou achando que as coisas estão erradas. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que esse sistema, ele já chegou no ponto em que ele vai à exaustão. Ele não serve mais para a nossa saúde, para a saúde das nações. Ele vai ser substituído por um outro sistema, que não é político, que não tem nada a ver com comunismo, nem com socialismo, nem com nenhuma doutrina que existe nesse mundo. É com uma outra forma de vida. Ele vai ser substituído, irmãos. E nós temos que prestar bem atenção nisso, porque a nossa segurança está no nosso entendimento. No mundo, a vida consiste naquilo que você tem. A vida, segundo Jesus, não consiste naquilo que você tem. Quer dizer o quê? Quer dizer que a verdadeira vida, ela é cercada de outras riquezas. Não são bens perecíveis. Não são coisas que a ferrugem consome, o ladrão rouba. É uma outra coisa. É aí que eu preciso buscar. Quando você bate na porta da casa do Senhor, precisa de ajuda, Senhor, preciso que o Senhor me socorra, eu tenho que trabalhar com esses valores. Amém? Não adianta você fazer uma doação para a igreja, achando que Deus vai interceder na tua vida porque você doou uma certa quantia de dinheiro para a igreja. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa do teu ouro, não precisa da tua prata. Deus não precisa de nada que é seu, pois tudo é dele. Não é? Deus não precisa de nada que é nosso. O que Deus quer de nós? Que a gente creia que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida. Nós precisamos dedicar a nossa vida pessoal a Cristo, para que Ele entre na nossa família, para que Ele venha morar na nossa casa e nos proteger das dificuldades que vão vir aqui, conforme anunciou o nosso presbítero na sua abertura. Eu preciso que Jesus proteja a minha casa. É só a mão dele que pode nos livrar do anjo da morte. Os irmãos sabem da história do Egito. Quando o anjo da morte entrou lá para matar os primogênitos, o povo de Deus foi instruído por Moisés a sacrificar um cordeiro, pegar o seu sangue e passar na porta da casa. No portal da casa, o anjo não ia entrar lá. Hoje nós vivemos uma situação bastante parecida. Não precisa matar o cordeiro. Já foi morto. Amém? Foi morto, graças a Deus. O sangue foi derramado. Ele tem que estar no umbral da nossa casa. Cristo tem que estar na nossa casa. Não há outro Deus. Não há espírito. Não há potestade. Existem espíritos, potestades, existem deuses, existem mistérios e tudo mais. Jesus é o Senhor. É Ele que manda em tudo isso. E o anjo da morte, ele está no mundo. E ele vai entrar na casa de todo mundo. E não vai entrar na casa do povo de Deus. Então leve Deus para sua casa enquanto você pode. Ele vai destruir a vida. Isso não é castigo de Deus, irmãos. O que está acontecendo é um descontrole provocado pelo homem. O homem não sabe o que está fazendo, está criando um descontrole na vida. O homem se deixou corromper pelo mal. O homem se prostituiu.
O homem fez pouco caso da palavra de Deus. Não quis receber o Filho de Deus. As consequências estão agora nas ruas, vão entrar dentro da casa das pessoas. Não tem como fugir. Vem de dentro para fora. Vem dentro da pessoa. Então não tem como mexer. Mas você pode proteger a sua casa, se você pôr o cordeiro dentro dela. Então o Senhor deixa claro para nós aqui que nós não podemos ter esperança no mundo. Não tem esperança nas riquezas do mundo. Em nada que o mundo tem para te oferecer. O Senhor não vai deixar faltar alimento para a tua casa. Não vai deixar faltar recursos para você pagar as tuas contas. Tá bem? Fique tranquilo. Confia no Senhor. Como vai ser daqui 1 mês? O Senhor sabe. Daqui 2 meses? O Senhor sabe. Daqui 1 ano? O Senhor sabe. Eu não tenho que me preocupar com isso. Se você se preocupar com isso, você vai ficar perdido. As coisas vão se tornar tão confusas que você vai ficar louco, enlouquecido. Não se deixe enganar. Nós temos um Deus. Amém? E o Senhor, na sua orientação, Ele propôs aos seus interlocutores, aqueles que estavam ali à sua volta, Ele propôs uma parábola, que é uma história pela qual Ele ensinava coisas ocultas. A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Tinha um homem rico, ele tinha uma fazenda. E essa fazenda tinha produzido muitos bens. E ele arrazoava lá consigo mesmo, dizendo: o que eu farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Estou ganhando muito dinheiro. E disse: farei isto, eu vou derrubar os meus celeiros, vou edificar outros bem maiores, e ali então eu vou recolher todas as minhas novidades, todos os meus ganhos, os meus bens. E direi para minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Agora eu posso descansar. Agora vamos comer, vamos beber, vamos folgar. Os irmãos estão vendo o que ele está falando aqui? É tudo o que o homem do mundo quer fazer. O homem quer ter dinheiro para isso aqui: beber, comer, folgar, passear e se divertir. Preste atenção. Tome cuidado para você não ser dessa maneira. Nós somos diferentes. Nós somos alegres, nós nos divertimos, mas em outro sentido. Não no sentido mundano. É diferente a nossa diversão. As nossas alegrias são mais simples. Elas não precisam de dinheiro para acontecer. As alegrias que precisam de muito dinheiro, elas não são alegrias verdadeiras. Elas foram criadas pelo mundo. Nós não precisamos disso, irmãos, para nos realizarmos, para sermos felizes, para estarmos em paz aqui nesse mundo, e o melhor, para continuarmos em paz depois que nós deixarmos esse mundo. Deus disse a esse homem, versículo 20, tu és louco, esta noite te pedirão a tua alma, a morte vai vir te buscar. O que é que você tem preparado? As coisas que você vai deixar aqui, para quem será? As suas riquezas vão ficar para quem? Não é verdade? E o que você tem para levar? Que riqueza você ajuntou? És um louco. O homem não pode viver aqui pensando só na vida temporal, nessa vida que passa, nessa vida que se consome, nessa vida que é um vapor de chaleira, que é uma flor bonita cedo à tarde já murchou. O homem tem que ter bens espirituais. E como é que a gente pode adquirir esses bens espirituais? Vivendo a palavra de Deus, vivendo em amor, estendendo as mãos para quem está à sua volta, ajudando as pessoas que estão perdidas. O mundo está se transformando num vale de perdição, irmãos. O mundo é um lugar de lágrimas, de pessoas que estão vivendo a vida sem saber mais por quê. Esses interesses da vida estão se esvaziando. As pessoas estão se envolvendo com droga, com bebida, com pornografia, com tantas coisas tristes, porque elas estão perdendo o sentido da sua existência. Nós temos um aumento no número de suicídio muito grande, que as autoridades não divulgam, porque eles não gostam de dizer para o povo que a humanidade não vai bem. Mas a humanidade não vai bem. E nós precisamos saber disso, porque nós somos o povo escolhido.
Nós somos uma geração diferente. Nós fomos separados para viver diferente, para ser o povo que vai consertar esse mundo. Amém? Depois que essa humanidade se desfizer, porque não tem como continuar isso daí não, irmãos. A humanidade foi construída em cima de um terreno movediço, areia, não tem alicerce, porque alicerce é a verdade de Deus. Não é de igreja não, viu, irmãos? Nada com igreja, é a verdade de Deus que está aqui nesta palavra. Ó. Esse livro foi escrito para orientar o mundo, para dizer, olha, se você não fizer desse jeito aqui, não dá certo. Esse aqui é o manual de vida. Ó. Por isso a palavra disse em determinada passagem, feliz é a nação que tem o Senhor como Deus. Amém? As nações que escolherem o Senhor como Deus e seguir os passos do Senhor, elas vão permanecer. Mas aqueles que viraram as costas para o Senhor serão extirpados do mundo. Nós temos que ter cuidado. Louco, versículo 20, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Olha só. Aquele que ajunta tesouro para si não tem riqueza para entregar ao Senhor. Não faz nada para ninguém. Pessoas de vida egoísticas, que vivem somente para si mesmos. Irmãos, vamos abrir o nosso coração. Vamos participar da vida da igreja. Vamos estender a mão para o nosso vizinho, para um parente nosso que está sofrendo. Alguém está doente, põe a mão sobre ele e ora. Alguém está perdido, senta e orienta. Fala de Deus, fala de Cristo. Fala da palavra que consola. Ajunta os bens, as riquezas celestiais. Não sabemos quando virão nos buscar. E ele disse aos seus discípulos, no versículo 22, acompanha comigo para a gente concluir. Não estejais apreensivos pela vossa vida. Não fique preocupado sobre o que vocês vão comer, sobre o que vocês vão vestir. Mas é a vida do que o sustento e o corpo mais do que as vestes. A vida que ele veio dizer para nós, que é aquela que não se fundamenta nos bens, é mais do que tudo, irmãos. Considerais os corvos, que eles não semeiam, não cegam, nem têm despensa nos celeiros, e Deus alimenta estas aves. Quanto mais valeis vós do que as aves, irmãos? E qual de vós, sendo tão preocupados, pode acrescentar um só milímetro à sua estatura? Se nem ainda podeis com essas coisas mínimas, por que estáis tão preocupados pelas outras coisas? Considerai os lírios, como eles crescem. Estas flores não trabalham, nem fiam. Eu digo-vos que nem mesmo ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como uma dessas flores. E se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, que haveis de beber, não andeis inquietos, porque as nações do mundo se preocupam com isso, mas o vosso Pai Celestial, o vosso Pai sabe muito bem das coisas que precisais. Buscai primeiro o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Olha bem, não vai dar para você por nada. Preste bem atenção. Busque o reino e as coisas serão acrescentadas. Se você não buscar o reino, as coisas não serão acrescentadas. Buscai antes o reino de Deus, versículo 31, e todas estas coisas serão acrescentadas. Medo do mundo, medo das pessoas que estão aí fora, ameaçando o povo de Deus. Hoje o povo de Deus está sendo ameaçado. Jesus diz assim, não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino.
vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros no céu que nunca se acabe, onde não chega ladrão, onde a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Amém? Meu tesouro tem que estar no céu. Os irmãos percebem? Se você gosta das coisas do mundo, morreu, você vai ficar por aí. Vira alma penada. Já viu falar em alma penada? Fica por aí andando, ó. Porque gostava das coisas do mundo. Quando não vira encosto, né? Eles falam também encosto. Fica por aí encostado em alguém. Porque gostava do mundo. Não sobe, não vai para o céu. Jesus disse, onde estiver o seu tesouro, onde estiver a sua riqueza, aí vai estar o seu espírito, a sua alma, o seu coração. Irmãos, vamos viver, mas o nosso tesouro precisa estar nos céus. Amém? Jesus, ele vai nos dar vida abundante. Mas num mundo desse, de sofrimento, de dores, de desespero, nós não podemos viver fartamente como se não estivesse acontecendo nada com o mundo, irmãos. Está acontecendo uma coisa muito grave com essa humanidade. É natural que os nossos dias sejam dias difíceis e trabalhosos. Mas com certeza, se a nossa fé permanecer, como disse o Senhor, quem perseverar até o fim, este será salvo. Eu vou insistir. Eu espero que a igreja insista também. Amém? Que o Senhor nos guarde no seu amor, na sua misericórdia. Que assim seja. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz. Minha vida darei ao Senhor. Confiarei em seus braços.